E aí, pessoal, como é que vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui mais uma vez para mais um Nascido ESC, aquele nosso bate-papo a respeito do quê? A respeito da Palavra de Deus, onde nós tiramos nossas dúvidas. Vamos continuar aqui a nossa caminhada por algumas doutrinas católicas que são erradas. Hoje nós vamos ver o quê? Por que o verdadeiro cristão não pode participar da missa? Qual é o problema da missa? Que tem a ver muito com a Eucaristia católica, tá bom? Por que nós, que somos protestantes, não podemos participar da missa? Nós vamos analisar uma passagem que o catolicismo usa para justificar a chamada transubstanciação. Vamos dar uma olhada aqui e vamos conversar sobre isso, tá bem? Então vamos lá. João 6,53 diz assim: Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Essa passagem em João 6,53, o catolicismo romano usa para justificar que a hóstia é um elemento que se transforma de verdade no corpo, na carne, no corpo e no sangue de Cristo, tá bom? E por isso deve receber uma adoração, latria, por parte dos seus fiéis. E eu vou mostrar para vocês, em primeiro lugar, a hóstia não se transforma em corpo de Cristo, segundo a Bíblia, e como isso nos causa um problema, entendeu? Em relação ao próprio sacrifício de Cristo na cruz. Então vamos analisar isso. Essa crença foi sacramentada em 1215 pelo Papa Inocêncio III, quando se firmou o entendimento de que o Santíssimo Sacramento representa a presença do verdadeiro Deus entre os homens. Segundo eles acreditam, Jesus Cristo se acha presente no pão e no vinho com seu corpo, sangue, alma e divindade, o que se entende por transubstanciação. Trocando em miúdo, o pão e o vinho se tornam o quê? A carne e o sangue de verdade, tá? Tanto que eles dizem que o sangue de Jesus ali na ceia é tão precioso e por isso que apenas o padre toma do vinho e as pessoas comem apenas da carne, entendeu? Então da hóstia. A doutrina da transubstanciação não tem respaldo bíblico. Nem todos os representantes da Igreja Católica ao longo da sua história concordaram com o ensino da transubstanciação. Por exemplo, os papas Gelásio I e Gelásio II, São Clemente, Agostinho e vários outros, interpretando literalmente as palavras de Cristo, os católicos dizem que o próprio corpo de Cristo está presente na hóstia, que Cristo em pessoa está ali no corpo e no sangue. Olha o problema. O apóstolo Paulo considerava que os únicos elementos da ceia do Senhor eram o pão e o vinho. Jamais disse que era o corpo do Senhor transubstanciado. Como em 1 Coríntios 11, 25 a 28, a gente tem a seguinte passagem. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Anunciais, vai anunciar. Ou seja, beber do cálice em memória. Não é que está bebendo o próprio sangue. É um memorial. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Certo? O pão representava o corpo do Senhor e o vinho o sangue. Todas as vezes que nos reunimos para participar da ceia do Senhor, devemos fazer isso em memória do próprio Senhor. Não podemos sacrificar Cristo novamente. Hebreus 24 e 27 diz assim, Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios.
primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. No momento em que você aceita que o pão, aqui nós estamos falando da hóstia, e o vinho se transformam no próprio sangue e carne de Cristo, Cristo está sendo morto novamente naquela ação. E aí nós temos um problema, porque um novo sacrifício de Cristo está ocorrendo. Quando a Bíblia, aqui em Hebreus, deixa claro, verso 27 de Hebreus 7, no verso 27 é claro, que não tem necessidade como sumos sacerdotes, porque aqui está falando do porquê dos sumos sacerdotes. Está falando dos sumos sacerdotes que levavam os cordeiros para sacrificar, que sacrificava pelo seu pecado, sacrificava pelo pecado do povo. Então aqui está falando disso, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Cristo se fez de uma vez por todas. Por causa do dogma da transubstanciação, os católicos cometem um terrível engano. Estão, na verdade, abraçando uma teoria totalmente maluca e fictícia. Se na ocasião em que Jesus disse, isto é o meu corpo, realmente tivesse ocorrido a tão propagada transubstanciação, seríamos obrigados a acreditar que existiam naquele momento dois corpos do Senhor. O corpo de Cristo que falou que aquilo era o seu corpo, entendeu? E no momento em que ele estava ali segurando. Olha que coisa maluca. Se levássemos esse dogma às últimas consequências, chegaríamos à seguinte conclusão. Jesus pegou aquele pedaço de pão, já transformado em seu corpo, com divindade e alma, segundo creem os católicos, e deu-se a si mesmo para os discípulos comerem. Em seguida, os discípulos se sentaram ao lado do mestre, de quem tinham comido o corpo. E não apenas isso, Jesus também teria comido e engolido a si próprio, pois certo que ele também participou da ceia, ele também comeu pão. Então vocês percebem que a coisa não dá liga, a coisa não funciona. Outra coisa, se tal pão consagrado tivesse sido comido acidentalmente por um roedor, dar-se-ia o caso de um animal também ter engolido Cristo com seu corpo, alma e divindade. Um rato. Ele foi lá e comeu um pedacinho do pão. Pronto, ele engoliu Jesus. Se a hóstia se estragar e apodrecer, seria o caso de o corpo de Cristo, que está nesse elemento, apodreceria também. E aí, como fica Atos 2:31, que diz que a carne de Cristo não se corrompe? Atos 2:31, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que foi deixado na morte. Nem o seu corpo experimentou corrupção. E aqui não está falando da corrupção que nem os políticos fazem, de ser desonesto. Está falando do corpo apodrecer. Como é que fica essa questão? Ah, pastor, mas como assim o corpo de Cristo não apodreceu? Porque Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia no seu corpo. Não é que falam que foi o Espírito de Jesus que levantou e apareceu. Não, ele ressuscitou completamente. Não podemos esquecer isso. Se o que dá a vida é o Espírito, por que Deus se faria carne por meio da hóstia para nos vivificar? Porque o Espírito vivifica. Outra coisa, se Cristo nos ordenou que celebrássemos essa cerimônia até que ele voltasse, conforme 1 Coríntios 11:26, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que o quê? Ele venha. Ou seja, se Cristo mandou a gente tomar ceia até que ele voltasse, como é que ele poderia estar presente na hóstia ou no pão da ceia? Como é que poderia se transformar no próprio Cristo? E a gente tem que entender que a vinda de Cristo é um evento escatológico. Quando acontecer, Jesus vai vir em corpo, pois espiritualmente está conosco todos os dias. Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 28:20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E essa promessa não tem nada a ver com a ceia do Senhor. Ele não está conosco na ceia. Finalizando nossa conclusão e estudando a Eucaristia Católica Romana, a cada missa, Jesus morre e ali acontece o sacrifício de Cristo novamente. Não, o sacrifício de Cristo ele foi onde? Na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo foi um só.
Aceitar o sacrifício na missa é dizer que o sacrifício de Cristo não valeu nada, que o que vale agora é aquele sacrifício naquele momento. Então nós precisamos prestar muita atenção no que nós estamos nos envolvendo. Nós que somos cristãos, nós que somos protestantes. Então percebam que sim, os nossos irmãos católicos falam em Cristo, os nossos irmãos, nós temos muitas práticas que vêm da igreja primitiva, que passaram pelo catolicismo. Grandes homens de Deus como Agostinho, Tomás de Aquino, Irineu de Lyon, todos eles estavam dentro do catolicismo. Mas o problema é que o catolicismo, ele, infelizmente, se desviou de pontos centrais da Escritura, como o sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Na prática, cada missa realiza um sacrifício novamente da morte de Cristo. E isso não é apenas uma interpretação, isso é uma prática antibíblica. Então, quando perguntam para a gente, a Igreja Católica ela pode ser entendida como uma igreja irmã? Não, infelizmente não. Mas mesmo assim nós devemos tratar com respeito e amor os nossos irmãos católicos. Você não vai pegar esse vídeo aqui e ficar esfregando na cara do seu vizinho que é católico ou do seu parente que mora com você, que mora na mesma casa que é católico. A ideia é que nós possamos ensinar a verdade a eles. Nós precisamos ter cuidado com esses irmãos que infelizmente não conhecem a verdade de Cristo. Temos que ter misericórdia deles. Amém? Então vamos com cuidado. Isso daqui não é um programa para a gente ficar se estapeando. Aqui é um programa esse Nascido ESC, onde eu apresentei alguns pontos que infelizmente são pontos delicados da doutrina católica. E eu estou mostrando por que essas interpretações são erradas. Amém, pessoal? Então esse foi o nosso Nascido ESC. Não se esqueça que aqui na descrição nós temos um link onde você pode baixar os nossos e-books gratuitos. São 3 e-books, o link está aqui. Você clica nesse link, vai abrir uma página que vai te mostrar, e ali tem o link para todas as nossas redes sociais, como baixar o nosso e-book grátis, e lógico, o link para o nosso curso, para o Bacharel Livre em Teologia e para o nosso curso devocional, onde ensinamos você a ter uma vida íntima com Cristo, através do estudo, leitura e oração da Santa Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.